Criciúma goleia Figueirense na estreia do estadual e você vai ver também. Em um mês, programa Celular Seguro recebe mais de 12 mil alertas. Movimento de recadastro do Criciúma Card Estudante ainda é baixo. Especialistas alertam sobre o consumo exagerado de café. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, semana que começa com tempo nublado em Criciúma, aqui na sede da TV Primavera e máxima aí na casa dos 25 graus. Ainda hoje tem previsão do tempo com mais informações para você. E o programa Celular Seguro, iniciativa do governo federal para inibir roubos e furtos de celulares e smartphones, recebeu mais de 12 mil alertas de bloqueio só no primeiro mês de operação, uma média de quase 400 solicitações por dia. A ferramenta permite inutilizar o celular que for roubado, furtado ou perdido, além de avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo. Também há a opção de incluir pessoas de confiança que podem pedir o bloqueio e solicitar informações. Segundo o Ministério de Justiça e Segurança Pública, 1.234.718 usuários se inscreveram no programa desde 19 de dezembro de 2023. Foram cadastrados 954.278 números de telefone e 818.850 nomes de pessoas de confiança no período. A defasagem entre as quantidades de usuários e de telefones ocorre porque há situações em que o proprietário de celular iniciou o cadastro, mas não preencheu todos os dados, deixando de informar o número do aparelho ou contato de confiança, por exemplo, o que já era esperado, segundo o governo. Foram 5.496 alertas por roubo, 3.965 por furto, 2.529 por perda e 601 por perdidos de outra natureza, como extravio em transporte, desde o lançamento da ferramenta. O dia com mais pedidos de bloqueio foi 20 de dezembro, dia seguinte à entrada do programa em operação. O estado com o maior número de alertas foi São Paulo, com 3.288 pedidos. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com 1.567, Bahia, com 940, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Pará, Distrito Federal e Paraná. O Ministério da Justiça informou que o aparelho que for bloqueado não servirá para revenda. Para o governo, a iniciativa oferece um caminho simplificado para bloquear as informações do aparelho celular, como aplicativos bancários, lista de contatos e fotos. A expectativa do Ministério da Justiça é que as empresas de telefonia comecem a efetuar o corte das linhas telefônicas a partir de fevereiro. O governo reforça que o celular seguro não oferece a possibilidade de fazer o desbloqueio e só deve ser utilizado em casos de emergência. Se o aparelho for recuperado, o usuário deve entrar em contato com a operadora, com os bancos e outros fornecedores de serviços. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou durante um evento na Suíça que é um acordo para que o governo revogue a medida provisória que reonera a folha de pagamento. Mas no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa situação ainda não está definida. Rodrigo Pacheco afirmou que o Congresso Nacional e o governo já possuem um entendimento sobre a desoneração da folha de pagamentos. A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos. E ficou ajustado. E aqui quero dizer, a desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. O presidente do Senado disse que a previsão é de que o texto seja reeditado em uma nova medida provisória. E há o compromisso do governo federal
de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas. Parlamentares e entidades representativas dos 17 setores da economia que mais empregam no país defendem a devolução da MP. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que haja uma decisão definitiva. Eu conversei já com o presidente Pacheco, conversei com o presidente Lula e conversei com o presidente Lira. Então, fiz um apanhado do entendimento de cada um sobre como proceder isso. Levei a consideração dos dois presidentes das duas casas os valores envolvidos e a ideia do governo. O ministro disse que pretende se reunir com os líderes dos partidos na Câmara e no Senado para tratar do tema e que Lula ainda deve debater o assunto com Pacheco. No que diz respeito à reoneração, nós insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual, como foi feito com todos os outros benefícios relativos a impostos sobre consumo. Aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência de Santa Catarina estão prestes a experimentar um alívio financeiro a partir da folha de pagamento deste mês. Isso porque houve a redução de aproximadamente R$ 210 na contribuição previdenciária mensal. Essa mudança decorre da revisão da alíquota de contribuição feita pelo governo do estado, que ampliou o limite de isenção para 2 salários mínimos em 2024. Ou seja, dobrou o valor estabelecido pela reforma previdenciária de 2021. A isenção continuará aumentando nos próximos 2 anos, chegando a 2 salários mínimos e meio em 2025 e 3 salários mínimos em 2026. Essa medida prevê um acréscimo de aproximadamente R$ 490 por mês nos contra-cheques dos beneficiários até 2026. Agora, mudando a pauta, Brasil e China assinaram um acordo que aumenta para 10 anos o prazo de visto para os cidadãos dos dois países. Atualmente, essa validade é de 5 anos. O acordo dobra o prazo de validade do visto entre os dois países, que atualmente é de 5 anos, e foi assinado durante a visita do ministro de Negócios chinês a Brasília nesta sexta-feira. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil apoia o lema Uma Só China, em referência à posição chinesa contrária ao movimento separatista de Taiwan. Assinamos hoje acordo sobre vistos em passaportes comuns. Quando entrar em vigor, o acordo permitirá que as autoridades consulares dos dois países concedam vistos de até 10 anos de validade, dobrando o prazo máximo da concessão atual. A iniciativa facilitará viagens e incentivará a promoção de contatos diretos entre nossas comunidades empresariais e impulsionará o turismo entre nossos dois países. O chanceler Wang Yi afirmou que vê com apreço o apoio ao Brasil. Além disso, os chanceleres confirmaram a vinda do presidente Xi Jinping para a cúpula do G20, que vai ocorrer entre os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. A reunião foi fechada e entre as pautas abordadas estão a guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza e também acordos de cooperação no âmbito da Comissão Sino-Brasileira. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, as relações comerciais entre Brasil e China atingiu o recorde de 157 bilhões e 500 milhões de reais. E a seguir, cresce desigualdade salarial entre homens e mulheres. Na tua casa há um grande tesouro. Primeiro tem que ser na sua casa espiritual. Você não pode ser um pobretão, você não pode ser um mendigo, você é filho de Deus, diga amém. Na sua casa tem que ter um grande tesouro, Jesus, poder de Deus, a luz dele brilhando na tua vida. E depois na tua casa, porque a Bíblia diz, tu e a tua casa literalmente falando.
Irmão, esse tesouro que está na nossa casa, que está na nossa vida, esse poder não é nosso. Esse poder, ele é de Deus. E nós temos de tomar cuidado para não nos sentirmos alguma coisa. A Bíblia Sagrada diz que devemos ter esse poder em vasos de barro. Humildade, sempre. Reconhecer que o que sou, o que tenho, vem de Deus. É Ele que me é Ele que me abençoa. Porque se esse vaso começar a se sentir alguma coisa, a essência pode ser tirada. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é uma linha muito tênue. E é por isso que você tem que permanecer aos pés de Jesus, para você nunca se perder. Ele quer que você tenha sucesso, mas com Ele. Ele quer compartilhar o seu sucesso. Ele quer se alegrar com as suas vitórias. Diga glória a Deus. Ele quer usar a sua vitória para alcançar pessoas desacreditadas, desesperançadas, que vão olhar para você e vão encontrar uma luz, uma esperança, e vão perguntar: como, através de quem você vai falar? Teve alguém que me ajudou. Jesus me ajudou. Jesus me salvou, me perdoou, me dirigiu, e eu sou o que sou pela graça de Deus. Todos digam amém. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos conversar com a geriatra Sandra Búrigo sobre a depressão em idosos. Um momento que você deve ter aquele olhar mais cuidadoso com a saúde deles. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Agora você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo, é grátis! Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo. Disponível para Android e iOS. Quiz Sabedoria. Qual livro da Bíblia vem antes do livro de Atos dos Apóstolos? Opção A, Mateus. Opção B, Lucas. Opção C, João. Opção D, Marcos. A resposta correta é a opção C, João. Na narrativa bíblica, João é frequentemente referido como discípulo a quem Jesus amava, o que demonstra a relação próxima que o mesmo tinha com Jesus. Quiz Sabedoria. A diferença salarial entre homens e mulheres cresceu pelo 4º mês consecutivo e chegou a 10% em novembro do ano passado. A desigualdade é ainda maior quando comparado postos que exigem ensino superior completo. O mercado de trabalho brasileiro está ainda mais desigual. Os dados do CAGED mostraram que os cargos que exigem ensino superior completo têm uma diferença salarial de 29%. As mulheres recebem, em média, R$ 3.500. Já os homens recebem pouco a mais de R$ 5.000. De acordo com pesquisadores e economistas, um dos fatores que pode explicar essa diferença é a baixa presença de mulheres em posições de prestígio, como postos de gerência e diretoria, assim como em setores altamente demandados atualmente, como as áreas de ciência e tecnologia. Além do aumento da diferença de rendimentos entre gêneros, os números de homens empregados mais do que dobraram, se comparados dados de novembro de 2022 a novembro de 2023. No mesmo período, o das mulheres caiu 15%, já quando visto os dados de admitidos e desligados, os homens correspondem a cerca de 60% e as mulheres apenas 40%.
E muita gente não consegue começar o dia sem antes tomar aquele cafezinho. Não é à toa que essa é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas essa questão de precisar de um café para se sentir mais ativo ou espantar o cansaço tem uma explicação. Especialistas fazem um alerta para a quantidade consumida, já que altas doses podem ser prejudiciais à saúde. Opa, desculpa. Olha, para lidar com a correria, a rotina de trabalho, estudos e outros compromissos, muitos recorrem ao cafezinho, uma das bebidas mais tomadas no mundo e um dos principais estimulantes. O café age no corpo enganando o cérebro através da cafeína. No corpo, a substância estimula o raciocínio e a memória e tem poder de fazer o sono passar. Muito cuidado, hein? Os especialistas alertam que o consumo exagerado pode gerar problemas de saúde grave e também pode causar arritmia cardíaca, ansiedade e, sim, dependência. Entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Food and Drug Administration, a FDA, dizem que o consumo moderado gira em torno de 200 a 400 miligramas de cafeína por dia, o que seria equivalente a 2 até 4 xícaras de café. Especialistas indicam que o ideal é evitar o consumo após as 15 horas, e não é só no café que encontramos a famosa cafeína. Ela também está presente em energéticos, refrigerantes, chocolates e até em remédios. Mas antes da cafeína, precisamos falar da adenosina, que é um neurotransmissor produzido pelo próprio corpo. Ele vai sendo liberado à medida que a energia vai sendo gasta ao longo do dia. E a cafeína, que leva de 15 a 40 minutos após a ingestão para ser absorvida pela corrente sanguínea, acaba se ligando a receptores cerebrais, de certa forma, enganando o cérebro e dá aquela acordada. O estímulo provocado pela cafeína pode durar até 6 horas e há 2 consequências para quem costuma tomar muito café. Uma é a tolerância. O organismo começa a metabolizar mais e a quantidade de adenosina aumenta. E aí você vai precisar começar a tomar cada vez mais café para sentir o cansaço ir embora. E a segunda é a abstinência. Se você está acostumado a tomar café todos os dias em determinado horário e quando você não toma, começa a sentir falta. Com isso, podem surgir sintomas como cansaço, sonolência e até irritação. Então vamos ficar atentos, principalmente que no Brasil, há quem diga que o dia não começa antes de uma xícara de café. Servido? E olha só que interessante, de todos os tipos de transplantes pesquisados no Google, o capilar é o que aparece em primeiro, com quase metade das buscas. Isso desde 2004, quando se deu início à série histórica do Trends. Na sequência aparecem o de medula, coração, rins, córnea e fígado. A ferramenta do Google, que mostra os termos mais buscados, apontou que dentre os 5 tipos de transplante, o capilar representa 48,43%. Já um levantamento da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar mostrou que 90% das pesquisas por esse procedimento são feitas por homens. E as causas se dividem em queda de cabelo genética, queda induzida por medicamento, motivos de reconstrução e devido à necessidade de reconstrução após o uso de cosméticos. A técnica mais usada é a extração das unidades foliculares, em que ocorre a remoção dos folículos capilares da parte de trás do couro cabeludo e os implanta na área calva. O tempo do procedimento pode durar de 5 a 10 horas e, por isso, o paciente fica o tempo todo anestesiado. Já o valor pode variar de 10 a 30 mil reais, diferença que chama a atenção e deve ser levada em consideração pelo paciente na hora de escolher o local para a realização do transplante. O Conselho Federal de Medicina publicou um parecer em agosto do ano passado
manifestado declarando que o transplante capilar é uma cirurgia que deve ser realizada por médicos, como cirurgiões ou dermatologistas, e em ambientes adequados. E apesar da busca ser pela reposição ou restauração capilar, esse transplante também pode ser realizado para a barba, para ocultar cicatrizes decorrentes de traumas ou queimaduras, para a reposição de sobrancelhas ou para a diminuição da testa. Semana com muita nebulosidade e chuva em Criciúma e região. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia começa com 16 graus e vai até 26 graus. Tempo nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Quarta-feira, o dia começa com 15 graus e vai até 26. Sol entre nuvens ao longo do dia, períodos nublados com chuva a qualquer momento. Quinta-feira, o dia começa com 16 graus e vai até 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Sexta-feira, o dia começa com 17 graus, chegando a 24 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e chance de chuva a qualquer momento. E a seguir, Criciúma estreia Campeonato Catarinense com goleada. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos. Vamos neste momento meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 1. Diz assim a Santa Palavra de Deus: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Amém, Jesus? A gente sabe que, minhas amadas, que nem todos os dias são bons, mas Deus, Ele está presente em todos. Temos dias difíceis, mas tenha no teu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tenha um louvor decoroso, tenha palavras positivas, como eu posso, eu vou conseguir, nada vai me impedir de avançar, porque meu Deus está comigo e o inimigo está debaixo dos meus pés. Ele não vai conseguir me derrotar, ele não vai conseguir me desanimar. Assim, você confessando essas palavras, você vai ter um louvor decoroso, um louvor que agrada ao Senhor Jesus. Amém? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Você pode estar no maior problema. Você vê a igreja, ligou a televisão, assistiu o show da fé, e você entendeu a palavra, você pode dizer: eu sou agraciada. Porque dentro daquela palavra tem todo o poder para fazer a obra que você precisa. Isso está escrito em Isaías 55, 11. Porque toda palavra que sair da minha boca, Deus fala, não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo para o que eu a destinei. Então, quando vem uma palavra que você entendeu, saltou os seus olhos, iluminou o seu coração, você pode dizer: a minha bênção está aqui. É verdade. Deus não aceita ela de volta vazia porque ela tem poder. E se eu não crer? O problema é seu, vai ficar do seu lado. Vamos dizer que há 30 anos eu estou pregando há 50. Você assistiu uma reunião minha ou de outro pregador. E você entendeu, mas não usou. 30 anos de sofrimento que podia ter acabado. Que aquela palavra tinha o poder de fazer, mas não fez. Mas ela hoje é tão nova quanto aquele dia. E ela está do seu lado. É só falar: meu Deus, não é que o Senhor me iluminou? Eu vou crer agora. Ela vai fazer a obra que você precisa. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com.
ongraça.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Angraça, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongraça.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O problema de muita gente que quando vem uma dificuldade, quando vem uma crise, se afasta de Deus. E aí ela impede o plano de Deus de se cumprir na vida dela. Eu tenho explicado, você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Alguém já disse um dia que a pressa é inimiga de quem? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Não existe nada perfeito neste mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Ela vai te atrapalhar. Ela vai impedir você de ser abençoado. Não tenha pressa. Caminhe com sabedoria, persevere. Todas as bênçãos de Deus vai te alcançar na sua caminhada. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. Pode ter certeza. Aqui, em qualquer lugar do mundo aonde você está me acompanhando, não tenha pressa. Quando você está caminhando com Deus, Ele te abençoa. A bênção chega na tua vida. E muitas vezes a hora que você mesmo está esperando. Amém? Mais de 11 mil estudantes precisam fazer o recadastramento da carteirinha de ônibus em Criciúma. Boa parte deles pode fazer pelo aplicativo, sem precisar sair de casa, mas apenas 10% fez essa atualização até o momento. O início do ano letivo se aproxima e, com isso, os estudantes que utilizam o transporte coletivo aqui de Criciúma precisam fazer o recadastramento do Criciúma Card. Sobre isso, eu converso com o Miguel, que é coordenador de atendimento do consórcio Cribus. Miguel, qual que é a orientação para esses estudantes? Como é que eles podem fazer o recadastramento? Então, nós já iniciamos o recadastramento, dos cartões do estudante. Esses estudantes este ano, como assim no ano passado, nós temos o aplicativo Seagull. É um aplicativo que na comodidade da sua casa, o estudante pode fazer esse recadastro, só baixar o aplicativo e enviar as documentações que são necessárias. E para quem vai fazer pela primeira vez, como é que funciona esse procedimento? Os cartões novos, eles são presencialmente no escritório do consórcio Cribus, onde o estudante precisa estar acompanhado de pai, mãe, com toda a documentação necessária, que é o atestado de matrícula, comprovante de residência atual e os documentos, RG, CPF ou certidão de nascimento. Para quem tem dúvida ou não está conseguindo fazer pelo aplicativo, como é que entra em contato com vocês? Nós temos o nosso contato, que é o WhatsApp do consórcio Cribus, no 48 3431 7777. Esperamos aproximadamente 11 mil estudantes, onde hoje nós apenas 10% realizaram o recadastro do estudante, E nós gostaríamos de reforçar que se possa baixar esse aplicativo e fazer no conforto do seu lar, para que não precise vir até o consórcio, pegar fila, Então, pode fazer em casa que consegue facilmente realizar o recadastro. Obrigada, Miguel, pelas informações. Então é isso, fica aí todas essas orientações para os estudantes sobre o recadastramento do Criciúma Card. Voltamos ao estúdio. E por falar em transporte coletivo,
Os universitários de Içara também podem solicitar digitalmente a carteirinha de ônibus para o próximo semestre letivo. O processo é realizado no site da Prefeitura. Basta pesquisar por Prefeitura Municipal de Içara, protocolo web e em seguida clicar em iniciar um processo. Depois é só preencher os dados pessoais e anexar alguns documentos, como atestado de matrícula, documento com foto, comprovante de residência e uma foto 3x4. Após a confirmação dessa solicitação, é possível consultar o processo no mesmo site. Se aprovado, é só baixar a carteirinha no final da página. E mudando de assunto, tem oportunidade de emprego em Criciúma. Começou hoje pela manhã a seleção das estagiárias para os Centros de Educação Infantil, os CIs da AFASC. A oportunidade do primeiro emprego pode estar na sala de aula. A Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC, está selecionando estagiárias para os mais de 40 centros de educação infantil. A seleção acontece nesta segunda-feira, dia 22, e na sexta-feira, 26, das 8h30 às 11 da manhã e da 1h30 até às 4 da tarde. Como é o primeiro trabalho, tem duas características bem importantes. Aquelas que estão cursando o ensino médio, que tem a partir de 16 anos, fazem a carga de 20 horas, elas podem ser contratadas, e aquelas que fazem a licenciatura ou fisioterapia, enfermagem e psicologia. Essas têm a carga de 30 horas para trabalhar também em sala de aula com a parte de auxiliar a professora na parte pedagógica. A seleção ocorre no CI Professor Lapagese, localizado no centro de Criciúma. As interessadas devem se cadastrar no site oficial da AFASC. No dia da entrevista, a orientação é estar com o currículo em mãos. E tem dica para quem está pensando em participar do processo seletivo. Primeiramente, que goste de criança, Porque criança, barulho, diversão, que tenha paciência, que tenha zelo. Por quê? Porque a nossa missão o pai sai para trabalhar e nós damos segurança a essas crianças e a esses pais. Então, tenha afetividade, tenha amor e esteja estudando, o mais importante. E a gente muda de assunto mais uma vez para falar de futebol. O fim de semana foi marcado pela primeira rodada do Campeonato Catarinense em 2024. Vamos conferir agora os resultados dos jogos. E deu goleada. O estadual começou com o atual campeão, o Criciúma, que venceu o Figueirense por 4-1 na tarde de sábado no estádio Heriberto Wilson. Do lado tricolor, os gols foram de Rodrigo, Marcelo Hermes, Renato Kaiser e João Carlos, enquanto Léo Baiano marcou para o Furacão. No mesmo dia, Marcílio Dias levou a melhor no confronto contra o Jack. O placar foi de 3-2 na Arena Joinville. Ainda no sábado, Chapecoense e Hercílio Luz se enfrentaram na Arena Condá. O resultado foi positivo para o time do Oeste, que venceu por 1-0. Já no domingo, o Inter de Lages deu início ao Catarinense em casa. O time enfrentou o Concórdia, mas tudo terminou em 0-0. Em seguida, foi a vez de Barra e Brusque jogarem no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí. O quadricolor fez 3 gols, enquanto Barra marcou 1. Ainda na noite de ontem, Avaí e Nação tiveram um confronto agitado no estádio da Ressacada. O Leão da Ilha levou a melhor com 3 gols contra 2 do adversário. A segunda rodada tem início marcado para a noite da quarta-feira, quando o Criciúma enfrenta o Concórdia, e termina na quinta-feira com o confronto entre Hercílio Luz e Avaí. E com essa informação sobre Criciúma, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando que todas essas notícias você acessa também através das nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4 da tarde, tem a Hora da Graça para fechar essa programação. Até amanhã!